momentos da tribuna. Muito bem, muito bom dia a todos. Quero usar esse espaço de grande expediente para trazer algumas informações anteriores e depois falar de um assunto específico. As primeiras informações de início, assim, eu quero dizer só da minha alegria de que nós estamos aí há praticamente uma semana, né? Elas iniciaram ainda na outra semana, mas trazer aqui para vocês, nós já falamos do assunto, que já iniciaram as consultas aqui no município de neuropediatria, que a gente vai conseguir, estamos nessa torcida para que se efetive e conseguir zerar a fila das consultas da neuropediatria, uma pauta que a gente recebe muito aqui, que eu, como uma pessoa que gosto muito das questões e atendo muitas questões da educação, principalmente educação especial, a gente recebia muito a necessidade dessas crianças, né, de consultas, e nós não tínhamos. Nós fomos atrás de recursos para ajudar o município a viabilizar, conseguimos uma emenda importante, relevante, do deputado federal Daniel Tzerziak, do PSDB, que é lá de Pelotas e absolutamente sensível às nossas causas, trouxe esse recurso e já iniciaram essas consultas, o que é muito importante para nós todos, para zerarmos a fila. Como é importante quando a gente trabalha pelas causas e elas se realizam, né? Eu ouvi hoje aqui de alguns colegas, e aí não importa muito para mim só o nome de quem faz, mas que venha aqui e diga, olha, nós conseguimos, nós fomos atrás, e pode ser de muitos. Outra questão, por exemplo, que está me deixando muito feliz, nós trouxemos aqui, protocolamos um projeto de lei em relação à necessidade e à possibilidade de criação no município, que tem um coro maravilhoso, adulto, de ter um coro infanto-juvenil, e essa é uma pauta que também está sendo tratada com muito carinho pela Secretaria Municipal da Cultura. Quero agradecer aqui a secretária Tatiane Frisso e toda a equipe também de música da secretaria, porque ela está andando, já tem as conversas nas escolas. Acabei me perdendo um pouquinho ali no início, na hora dos votos, então quero fazer aqui um voto de congratulações muito especial às nossas prendas da 25ª Região Tradicionalista, que no último fim de semana participaram da Ciranda Estadual de Prendas lá em Osório. Então, a Stephanie, quero parabenizar a Stephanie, que é a primeira prenda adulta, representava na Ciranda Estadual o município de Farroupilha, o CTG Ronda Charrua e a nossa 25ª Região Tradicionalista, mas preciso fazer um voto de congratulações muito, muito especial à Valentina Esbabo Leitão, a Valentina que esteve conosco aqui o ano passado, se apresentando durante a Semana Farroupilha, e que é a nossa primeira prenda mirim da 25ª Região Tradicionalista, e eu, por ter sido primeira prenda mirim pela 25ª Região, ter sido prenda estadual lá atrás, tenho um carinho muito grande, uma emoção muito grande, e estava muito na torcida por ela, e a Valentina deu um show na Ciranda Estadual de Prendas lá em Osório, foi linda, incrível. Então, para ela, para os pais, para a Karen, para o Leandro, para o Mano, enfim, e para o CTG Heróis Farroupilhas, do qual ela faz parte, e para a 25ª Região Tradicionalista, parabéns. Mas, em especial, a Valentina, que é essa menina muito especial e que, por milésimos, não trouxe para nós aqui um título estadual, ela ficou em 4º lugar, né? Mas, Valentina, muito mais do que qualquer nota, eu quero que tu saiba que tu nos representa lindamente. E eu, como a primeira estrelinha da bandeira da 25ª Região Tradicionalista, adoraria te ter ali como uma estrelinha na bandeira, como um título estadual. Mas, mais do que isso, eu sei que a gente te tem como alguém que vai continuar lutando muito pelo movimento tradicionalista gaúcho. Parabéns, parabéns, parabéns. Absolutamente me emociono. Agora eu quero falar do tema que me trouxe ao GE de hoje, que tem relação com o turismo. Antes de entrar nele, só agradecer ao líder de governo, vereador Daniel Santos, e em especial ao nosso diretor-presidente da empresa Festa da Uva, né, o Milton Corlatti, pela receptividade e por nos proporcionar aqui aos vereadores dessa casa, nos últimos dias, uma visita ao Parque de Eventos da Festa da Uva, mais especificamente a réplica da Caxias Antiga, que está incrível, porque a gente ouve muito, e é importante que a comunidade que está nos assistindo também saiba disso, a gente ouve muito dizer que o parque não tem nada, que a gente não vê acontecer, que a réplica está fechada, a gente ouve isso. E muitas pessoas falam isso porque ouviram de alguém.
Nós vamos dar uma passadinha lá no final de semana, vamos passar lá à noite que a gente vai se surpreender, como muitos colegas vereadores se surpreenderam. A gente tem de loja de vinho, a escola de bicicleta, né, de bike, a gente tem uma série de outros atrativos. Tem o Museu da Festa da Uva, agora tem o Museu da Uva e do Vinho, né? O Museu do Vinho, a gente tem o Museu da Água, a gente tem sorveteria, tem restaurante, mais que um, tem pub, tem uma série de atrações, né? Que vai ter o piquenique daqui a uns dias também. Então, tem tantas atividades num parque de entrada gratuita. Então, vamos aproveitar, porque é um lugar incrível e que só vai ser nosso se a gente efetivamente aproveitar dele. Eu estou falando do Parque da Festa da Uva, de todas as atrações, inclusive da réplica. Mas o que eu quero fazer de convite especial para vocês, está aí na tela, vou pedir para a TV Câmara mostrar, é que nós estamos às vésperas do Dia Estadual do Vinho. Então, nós temos uma atração lindíssima, e eu preciso falar sobre ela para vocês, nos dias 30 e 31 de maio e 1º de junho, que é o Caxias em Vinho, um evento organizado pela Secretaria Municipal do Turismo e Desenvolvimento Econômico e da Secretaria Municipal da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Quem ainda não colocou na agenda, faça aí o seu save the date, salve essa data, já deixe aqui para o próximo fim de semana, porque vai ser sensacional. Pode passar esse slide, a gente está falando de uma celebração que é do Dia Estadual do Vinho, e aí se criou, a gente sempre teve a Feira do Vinho, né? E se criou essa opção linda que é o Caxias em Vinho, uma opção turística a visitantes e moradores da cidade. Essa primeira edição que vai acontecer, que tem como foco uma oportunidade de colocar as nossas vinícolas locais com um acesso mais próximo da nossa comunidade. Como vai funcionar? Vai ser no Quinta São Luís, que é esse espaço incrível, né, que a nossa cidade está oferecendo aí para todos. Então, no Quinta São Luís, vinícolas se inscreveram para participar, mais do que se tinha colocado, inclusive, de vagas, né? São vinícolas inscritas, a entrada é gratuita e o Quinta São Luís vai estar oferecendo esse espaço para cada vinícola, com área para degustação, com a divulgação dos produtos, e tem muitas atividades previstas. Tem workshops, vai ter música, já tem várias atrações musicais para os 3 dias, vai se falar sobre história, sobre turismo, sobre cultura. Obviamente vai ter também atrações de gastronomia nesse espaço que é o Quinta São Luís. Vamos anotar aqui também, olha que legal, a programação, eu falei, a gente tinha o executivo, né, a Secretaria de Turismo e Desenvolvimento Econômico, tinha até uma ideia de ter um número X de vinícolas, vieram mais inscrições, então se ampliou para atender a todas as vinícolas. Então, a gente vai ter a Valdemar Milani, a Dom Afonso, Seu Zé, Arbugeri, Dom Giacomo, Lovatel, Pagliosa, Rossato, Santini, Dom Bonifácio, Grutinha e Petrônios. 12 vinícolas que se inscreveram e vão participar do Caxias em Vinho, que eu tenho certeza que vai contar também com a participação da comunidade em peso e dos colegas vereadores. E tem um último slide que eu quero aqui também deixar para vocês, para que já guardem e que gravem também horários do Caxias em Vinho. Então, no Quinta São Luís, no dia 30 de maio, que é uma sexta-feira, é à noite, das 7 da noite até às 11. No sábado, funciona o dia todo. Então, anotem aí, dia 31 de maio, das 10 da manhã às 11 da noite. E no domingo, que é o dia 1º de junho, das 10 da manhã às 5 da tarde. E aí eu vou fazer um chamamento que já fiz em outros momentos aqui. A gente às vezes questiona na casa, eu já ouvi várias vezes de vereadores. A gente faz, né, o município faz coisas incríveis, mas não se divulga, a gente não fica sabendo. Ou quando a gente, né, colegas vereadores, posta alguma coisa e alguém da comunidade diz: puxa vida, que pena que ninguém me falou, senão eu teria participado. Então vamos tentar falar para o maior número de pessoas e convidar as pessoas também para que sigam esse arroba que está ali, ó, @turismo.curta Caxias. Esse é o Instagram da Secretaria de Turismo e que quem acompanha sabe o quanto tem sido atuante, relevante e significativo. Nesse Instagram se traz uma série de atividades, tem propostas de locais, porque a gente tem ainda, infelizmente, o costume de não valorizar a nossa cidade, de não perceber e de repetir, como eu falei lá no começo, algumas coisas.
mas não tem isso em Caxias. Ah, mas não abre aquilo em Caxias. Ah, mas não funciona em Caxias. Eu vou a Gramado tomar um café colonial. É uma delícia, mas tem em Caxias espetaculares cafés coloniais. Ah, eu vou ter que um jantar típico, vou ter que... Não, tem aqui. E assim também tem de outras várias culturas. Então, que a gente, nós, vereadores, possamos também assumir esse papel que é nosso, essa função que é nossa de propagar, de multiplicar, que sigamos o Turismo Ponto Curta Caxias e que encaminhemos para outras pessoas que sigam também, porque ali tem programação de fim de semana que vai de um grande evento organizado pelo Executivo até um pequeno evento que é organizado lá pela comunidade, um almoço de colônia. Então, esses eram os meus recados hoje no Grande Expediente. Muito obrigada pela atenção de todos.